devia ser a minha e a sua. Eu gosto de louvar a Deus, ó irmãos. Sim, na cruz. Décimo segundo sermão, irmãos, sobre discernimento. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1. Hoje, pela graça de Deus, teremos também a ceia. Ao que terminar aqui o sermão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria, gratidão. Um dos maiores erros de muitos cristãos é idolatrar o poder do Espírito Santo e não a obra do Espírito Santo. Centenas e milhares de pessoas agora, nesse momento, estão sendo incentivadas a buscar o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. É até legal de falar, poder, power. Quando a gente fala poder, pelo menos na minha cabeça, né? Eu penso que a maioria das pessoas, elas sempre associa poder em algo sentido muito forte, sabe? Uma sensação, uma experiência assim, muito sensitiva. E que não liga, não faz associação, muitas das pessoas, com algo racional. E hoje aqui, eu vou tentar mostrar para os irmãos que não só algo racional as pessoas não associam ao poder do Espírito Santo de Deus. Elas não associam algo que todo aquele que creu em Cristo já tem, o poder. Quando aqui no próprio Efésios, Paulo vai falar que a gente deve se encher do Espírito Santo, que é a manifestação, não é, mais poderosa que alguém possa querer ter. É a manifestação do Espírito Santo. Não em coisas que a gente não tem, mas que a gente já tem, que é ele próprio, o Espírito Santo. Então o tema do nosso sermão hoje é discernimento é poder. Eu não sei se você alguma vez na vida associou poder a discernimento. Normalmente as pessoas associam poder com uma cura, né? A pessoa foi curada, aí ali se manifestou o poder. Ou a libertação, né, maligna, né, de uma pessoa, ali se associou o poder. Né? Ou de repente de derrubar coisas, né? O movimento neopentecostal, tem negócio de soprar, né? E aí as coisas caírem. Né, sei lá, voarem, pessoas caírem no chão. Já viu isso? Já viu isso? Já viu? E aí não é associado a poder, né? Fulano caiu do poder do Espírito Santo e tal, aquela coisa toda. Mas, com sinceridade, você aí, que está aqui hoje, você já associou poder ao discernimento? Então aqui eu vou provar para os irmãos que o maior poder que um crente tem, sendo crente, ele tem, e que ele precisa usufruir desse poder, é o discernimento. Tá certo? Abra a sua Bíblia aí, vamos ler. E hoje, como a ocasião me permite, sem querer fazer acepção de pessoas, eu vou oferecer esse texto aqui que eu vou ler agora para os irmãos que completaram aniversário esses dias aí, né? Irmão Guaracá, sua esposa, irmão Felipe, Diácono Felipe. Então, esse texto aqui agora que nós vamos ler, eu dedico a vocês. Tá certo? Em especial, é esse o meu desejo. Essa é uma de várias orações de Paulo por aqueles que o Senhor colocou diante dele para que ele ali servisse como apóstolo, como pastor. Certo? Aqui, quem convive aqui comigo sabe que normalmente o meu texto predileto está no capítulo 3, do verso 14 em diante, que é a segunda oração de Paulo aqui. Colossenses capítulo 1 também tem, Filipenses também tem,
orações de Paulo que estão envolvidas em discernimento, que é poderoso. Então aqui, o nosso texto está dentro de um contexto da oração de Paulo, que começa do verso 15 do capítulo 1 de Efésios e vai até o verso 23. Mas hoje eu vou me deter do verso 17 ao verso 19, onde eu vou tirar 4 implicações aqui, tá? Porque que o discernimento é poder. Tá bom, irmãos? Então quero ler com os irmãos aqui. Efésios 1, do verso 17 ao 19. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Como é bom estar aqui mais uma vez, Deus. Cantamos canções que exaltam a tua obra, o teu poder salvador, sustentador. Tivemos aqui, Senhor, a nossa EBD, onde aprendemos que devemos valorizar a tua palavra, debruçar sobre ela, independentemente de que estejamos cansados, sobrecarregados, ou se cairmos em pecado, a tua palavra é que vai nos levar ao arrependimento, nos trazer consolo em meio às lutas desse mundo. E hoje, Senhor, mais uma vez te pedimos, dai-nos discernimento e sabedoria para entender, Deus, o quão poderoso é saber discernir, é conhecer a Ti, é ser capacitado por Ti, é ser iluminado por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que todos esses que aqui estão nessa noite, da criança ao idoso, como sempre te peço, do mais sábio ao menos sábio, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados, que todos saiam daqui, diferentemente de como entraram, que saiam aqui arrependidos, agradecidos, revigorados, conscientes das suas responsabilidades e consciente, Deus, do teu grande poder, do teu grande favor, da tua grande misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, se conosco agora, é que eu te peço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido o texto aí, ó? Em 4 partes, tá? Sabedoria e revelação, iluminação do coração, esperança indestrutível, suprema grandeza do poder. Tudo isso aí é a oração de Paulo. Paulo ora aos Efésios aqui, por eles, para que eles tenham a consciência de quem eles são em Deus, o que Deus deu a eles. E Paulo pede, e a forma como Paulo coloca aqui, essas palavras-chave que foram tiradas do texto, não é que você busque uma vez e não mais, é que você viva o seu cristianismo, a sua fé, baseado nessas verdades. É isso aí, meus irmãos, que de fato nos faz entender o quão o discernimento é poderoso. Por que ele é poderoso? Simplesmente porque o discernimento vai nos fazer ter o poder de enxergar Deus agindo. Se nós seguirmos esses passos aí, se nós buscarmos isso daí, se nós orarmos uns pelos outros, desejando isso aqui, por isso que eu aproveitei a oportunidade, que acho que o melhor presente, não é, que alguém possa querer dar a uma pessoa, vai além do material. Se você puder fazer isso, faça, que isso alegra, todo mundo gosta de ganhar presente. Mas isso aqui não se compara. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, meus irmãos, o povo está passando perseguição. O contexto deles aqui, primeiro século, é um contexto que vai piorar a situação deles. O próprio Paulo vai morrer, e tantos outros mais. Mas Paulo, quando vai abrir a sua boca para orar, para interceder pelo povo de Deus, ele não pensa em outra coisa. Você pode ler todas as orações de Paulo, aqui eu citei aqui,
do capítulo 3, a de Colossenses, a de Filipenses, todas elas estão baseadas em conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. E isso, pegando o gancho aqui dos nossos devocionais em Salmos, a suficiência da palavra nos faz compreender, discernir que nós estamos nesse mundo aqui, por mais que seja prazeroso viver aqui. Não vou mentir, é bom comer, é bom beber. O próprio Salomão disse isso. É bom comer, é bom trabalhar, é bom juntar algumas coisas, desde que, como o salmista vai dizer, a gente tenha consciência que nós somos peregrinos. E aqui eu me lembro do texto que nós lemos aqui. E eu queria ler o verso que me chamou a atenção. Se a gente não tem discernimento, esse verso que a gente vai ler agora não faz sentido nenhum. Volta lá, Eclesiastes, que a gente leu hoje. No texto que a gente leu hoje. Só para você marcar aí. Eclesiastes, capítulo 11, não foi isso que a gente leu? Volta aí, é o verso 8. Eclesiastes 8. 11, 8. Olha o que aqui diz aí, ó. Isso aqui é Salomão, o homem mais rico, né? Mais sábio, mais reconhecido como tinha resposta para tudo, respondia todos os tipos de enigmas, conhecia de tudo. Olha o que ele diz no verso 8, irmãos. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. E eu acho interessante, ele diz isso aqui agora, ó, que serão muitos. E que tudo o que virá é vaidade. Se você não tem o poder do discernimento, você olha para um negócio desse aqui, você tem depressão. Mas o que ele está dizendo aqui é o que Jesus já disse para nós aqui várias vezes, né? No mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo é esse que ele venceu? É a minha liseira, a sua liseira? Ou a minha prosperidade, a sua prosperidade? A minha saúde, a sua saúde? Não, irmãos. Venceu o pecado por nós. Ele foi o único que conseguiu vencer. Morreu na cruz. Aí Paulo, lá em Gálatas, a gente viu isso hoje. Já estou crucificado, Cristo vive em mim. Eu morri na cruz com ele. Que discernimento poderoso, irmãos. Mas vamos aqui para o nosso texto. E a pergunta que não quer calar. Você lê esse texto de Efésios, vê os pedidos intercessórios de Paulo, ele pede sabedoria, revelação, ele pede iluminação. Em duas palavras aí, o que é que Paulo está pedindo? Capacitação. Capacitação. Olha para o texto aí. Verso 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda. Conceda. Conceda o quê? Sabedoria e revelação. Aí depois ele diz, usando a mesma expressão, peço. Na minha versão, peço, N-A-A. Na sua talvez tenha o para, que dá a mesma conotação. Ele está dirigindo a Deus. Que ilumine os olhos do coração de vocês. Então Paulo pede que Deus capacite eles, que dê entendimento, sabedoria. E quando ele diz revelação, que dê discernimento dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa capacitação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu oro a Deus para que Deus mova você para a sua palavra, para tudo aquilo que ele diz, e ao mesmo tempo o faça enxergar como aplicar isso na sua vida. Por isso que em outros locais, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, que sem ele nada a gente pode fazer. Nada. Quando o Senhor, em Efésio mesmo, capítulo 2, fala lá, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, obra soberana de Deus, Deus intervém na vida do homem, veio na minha, na sua, nos salvou e preparou obras para que a gente caminhasse.
Então a força para andar nesse caminho é dele. A força para compreender e entender e colocar em prática é dele. Paulo sabia disso, por isso todas as vezes ele lembrava disso a eles. Não era nada novo eles ouvirem isso de Paulo. Em outro local, Paulo vai dizer: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Por isso que eu não me canso, todas as vezes que eu vou para o aniversário. Normalmente eu não tenho presente para dar. Aí eu dou esse texto. Eu acredito que você deveria dizer: é a melhor coisa que alguém poderia desejar para mim. É o quê? Sabedoria e revelação de Deus. A carta de Paulo aos Efésios aqui, tudo indica que eles não tinham muitos problemas, assim como a igreja de Corinto, que Paulo escreve para que eles parem de fazer coisas erradas, se arrependam, né? Aqui, basicamente, Paulo está falando do corpo de Cristo, unidade, de salvação. E aqui a gente encontra pelo menos duas orações aqui de Paulo. E essa aqui em questão é a oração que Paulo. E aí a minha compreensão hoje para os irmãos é Paulo dizendo: o maior poder que vocês podem querer da parte de Deus é ter discernimento. E aí o nosso primeiro ponto: o que seria esse espírito de sabedoria e revelação? Então aqui a palavra sabedoria não é meramente conhecimento intelectual ou informação. É mais do que isso. É uma habilidade de discernir a vontade de Deus e aplicar essa verdade no seu dia a dia. Era isso que eles precisavam. E o contexto deles bem diferente do nosso. Aqui a gente não sofre perseguição. Ainda não. Perseguição da qual eles viveram na pele. De ter que abandonar suas casas, fugir, para não serem mortos. E aí Paulo apela para isso. E alguns comentaristas dizem que Paulo aqui, quando ele fala: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês o Espírito. Paulo está dizendo assim: olha, a base do discernimento, o poder que vem do discernimento, é das três pessoas da Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É a Ele que eu rogo que derrame sobre vocês sabedoria, para que vocês saibam lidar com as suas lutas diárias. E que não só isso, Ele dê revelação. E revelação aqui, que Paulo está falando, não é algo novo, não. Mas é de algo já dado, já recebido. Entendeu? Que Paulo vai dizer mais na frente que nada mais é do que uma iluminação. Então, quando Paulo diz assim, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, conhecimento é de algo que eles já sabiam acerca de Deus. Que Deus enviou Jesus Cristo e que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado no poder do Espírito Santo. E é exatamente nesse argumento que ele vai fechar a sua petição. Está no verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aí ele vai dizer, no verso 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então veja bem, esse povo aqui está com todas as dificuldades que a gente tem e outras maiores que a gente nunca experimentou. Nunca. Se a gente acha que está vivendo um tempo ruim, para nós é muito ruim. O mundo está cada vez pior. Mas ainda não se compara o que eles ali viveram. Termina o século I, meus irmãos, todos os apóstolos estão mortos e muitos cristãos foram mortos. Cristãos que tinham poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Mas quando a gente quer resumir o poder do Espírito Santo só em coisas, demônios, em cura, quão ignorantes nós somos.
Qual é o maior medo que a gente tem? E é comum a gente ter. O maior medo que a gente tem, meus irmãos, é da morte. Porque Deus cravou, quando Deus criou a humanidade, ele cravou a eternidade no coração. Isso é bem claro na Escritura. Mas por causa do pecado, a morte veio. Então todo mundo teme. O problema não é temer. O problema é esquecer que alguém venceu a morte. Aí eu pergunto para você que está aqui olhando para mim. Quando você pensa assim, alguém venceu a morte, você é crente. Você entregou sua vida a Cristo. Um dia, ouvindo um sermão, você reconheceu os seus pecados, aí você se viu em Efésios 2, morto dos seus delitos e pecados, e aí você olhou e disse, a minha saída é só tu, Senhor. Tem misericórdia de mim. Aí o Senhor salvou você. Aí o Senhor diz, ó, no mundo você vai ter aflição, você vai passar por dificuldade, mas eu venci o mundo. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e todos aqueles que eu chamar, que eu escolher, se a morte vier, no último dia eu ressuscitarei. Meus irmãos, me diga se uma informação dessa, se um conhecimento desse, não é um conhecimento de sabedoria e de revelação. Passa a ser revelação quando você entende a profundidade disso. Quando você não entende, você vive. Como muitos vivem por aí, atrás de buscar coisas, revelações novas, enquanto a base, o prêmio maior, você já tem. No caso aqui, a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo está dizendo para esses irmãos. 3 coisas aqui, quando Paulo ora a Deus, intercede por eles, pedindo para que Deus derrame sobre eles sabedoria e revelação. Está dizendo para eles, está dizendo para nós aqui. Primeira coisa. Tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Ele. É muito fácil falar a palavra Deus, colocar Deus em tudo. Mas você sabe que existem muitos deuses, mas só existe um. Aí você tem certeza, você tem convicção, quando você ora, se esse Deus que você está orando é o Deus verdadeiro. Se você tem, então se dedique. Tenha intimidade com Ele. Busque conhecer a cada dia mais e mais a Ele. Busque a sabedoria que Ele dá, com a revelação que Ele derrama, para que você saiba decidir melhor. Todos os dias, nós tomamos decisões. E na maior parte das vezes, a gente não leva em consideração. Às vezes eu estou lá em casa, eu fico assim, pensando. Os irmãos que vão lá para a igreja, na quarta-feira, escutam o sermão. Os irmãos que vão para a EBD. Os irmãos que estão no domingo. Escutam tanta coisa. Será que isso tem alguma valia para eles? Será que eles conseguem perceber que isso é uma oportunidade que Deus está dando para que eles tenham sabedoria e revelação? Ou seja, eles tenham a capacidade, o poder de discernir, de saber dar os passos corretos? Qual o sentido, meus irmãos, estarmos frequentando a igreja se não for para isso? As pessoas têm colocado a igreja hoje como único fim: deixar você alegre, dizer que você é bom, dizer que tudo vai dar certo. Mas o propósito da igreja nunca foi isso. Mas, pastor, então é para a gente viver triste, amargurado? Não. É para a gente ter consciência de que esse mundo é mau, esse mundo é caído. E se você foi escolhido por Deus, o mundo vai te odiar. E para você saber lidar com esse ódio, você precisa ter sabedoria e revelação do Senhor. Por isso que Paulo ora por isso.
Você pode ler as orações de Paulo, ele não pede para que Deus dê prosperidade, dê riqueza, ou cure. O próprio Paulo teve uma experiência de dor, de sofrimento. Coríntios, está lá. E ele ora por 3 vezes até o Senhor dizer para ele o que ele já sabia. Até o Senhor lembrar ele a maior sabedoria que ele já tinha. Até Deus revelar, abrir os olhos dele, para que ele entendesse. E o que foi, irmãos? Paulo, a minha graça te basta. Sabe por que a minha graça te basta, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco, a tendência nossa é depender mais do Senhor. Mas esse depender do Senhor, meus irmãos, precisa ter discernimento. E para ter discernimento tem que ter sabedoria e revelação. Por isso que Paulo ora por isso. Então Paulo está dizendo, busque intimidade com Deus. Esse é meu desejo. Senhor, coloca esse desejo no coração deles. De buscar intimidade contigo. De buscar discernir segundo a tua vontade. E acima de tudo, que eles sempre saibam que dependem sempre do Espírito Santo. Sempre. Aí Paulo insiste. Ele não para aí no pedido dele. Ele sabe que não pode parar aí. Ele sabe que eles não precisam só de sabedoria e revelação. Eles precisam de iluminação para entender quem é esse Deus da qual Paulo os está direcionando. Porque a oração de Paulo aqui é uma oração revelada. Paulo está dizendo, eu estou orando a Deus por vocês, por isso aqui, por sabedoria e discernimento. Mas para que sentido, Paulo? Aí Paulo vai dizer agora, nosso segundo ponto. Peço que ele ilumine os olhos de vocês. Porque só iluminando os olhos de vocês, vocês vão enxergar a necessidade de sabedoria e revelação, de dependência, de intimidade com Deus, de falar com Deus. Algo bem racional. No nosso caso aqui, muito mais fácil. Nós temos a Escritura aqui. Aquilo que eu já disse aqui 1000 vezes para os irmãos. Vai ler a Bíblia? 2 perguntas básicas, basilares. O que é que esse texto está dizendo? O que é que isso tem a ver comigo? São 2. Qualquer texto que você lê na Bíblia, qualquer texto. Você leu, o que é que esse texto quer dizer? Aí você vai tentar descobrir quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que está acontecendo. Ah, entendi. E o que é que isso tem a ver comigo? Pronto. Aí você já está na busca da sabedoria, você já está na busca da revelação. Agora, falta a iluminação. Cair a ficha. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Aplicou para você, dentro do contexto que você está vivendo, para o momento que você está vivendo, você... não sei se você já teve essa experiência, mas crente é para ter. Não vou dizer que é toda hora, mas é para ter. De você olhar para o texto assim, rapaz. Aí vê o quê? Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, ó. Abrir os olhos deles, aí perceba que sempre vai aparecer o para, finalidade. Aí depois o qual, se repete muito aqui. Pronto, aí ele vai dizer que essa iluminação é para que eles se percebam da esperança, uma esperança que não acaba, é eterna. E mais do que isso, é suprema porque ela é grande em poder. Então preste atenção, ponto 2 aí, ó. O que é que Paulo vai dizer? Verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. O que é que ele quer dizer com iluminar os olhos do coração? Olhos do coração aqui nada mais é, meus irmãos, do que a essência do indivíduo, o entendimento dele, a razão dele, a mente dele. Isso era muito comum, esse linguajar. Quando falava de coração, estava querendo falar da cabeça, da mente, da existência do indivíduo. O ser pensante. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor ilumine os pensamentos de vocês. Que pensamentos? Pensamentos que estão na sabedoria e na revelação do Senhor. Não é o seu pensamento, o que você pensa, mas é o que você pensa
segundo o conhecimento que está no verso 17. No pleno conhecimento dele. Entendeu? É por isso que a gente ora. É por isso que a nossa oração, no conhecimento dele, é a oração que pode muito em seus efeitos. Soberania de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, para que eu vou orar? Se Deus já sabe. Por que eu vou orar se Deus só vai responder se eu orar segundo a vontade dele? É porque a Bíblia manda a gente orar. E a outra parte é verdade mesmo. Deus não vai responder nenhuma oração que não seja da vontade dele. Agora a pergunta que não quer calar é, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para eu orar? É eu não lendo Bíblia? É eu não amando a igreja? É eu não frequentando a igreja? É eu não crescendo na graça, no conhecimento da igreja? É eu não sendo corpo? Em hipótese alguma. Igreja dá trabalho? Dá. É difícil congregar? É. Mas um eu não justifica outro. É na igreja que a gente vai crescer na graça e no conhecimento. Aqui Paulo, em Efésios, vai dizer que foi o grande mistério revelado. A igreja, junto um monte de pecador. Pecador salvo e pecador que não foi salvo, que vai salvar, e outros pecadores que vão ser expelidos. Mas é necessário. Aí Paulo está dizendo, busque encher seus pensamentos, que o Senhor encha os pensamentos de vocês do conhecimento dele e os faça entender. Entender o quê? Olha aí, irmãos. Verso 18 ainda. Qual é a esperança da vocação? Olha aí, irmãos. Que o Senhor ilumine os olhos de vocês, os pensamentos de vocês, o entendimento de vocês, para que vocês se apercebam qual é a esperança da vocação. Em algumas versões é chamamento. Chamamento aí está ligado, vocação, está ligado à salvação. No seminário, tem uma cadeira que a gente dá lá sobre vocação ministerial. Aquele indivíduo que se sente vocacionado para o ministério, para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono, para ser um professor, eu me sinto vocacionado. Mas se você for procurar nas escrituras a palavra vocacionado, na maior parte das vezes, ela não está associada a uma função eclesiástica, ao pastoreio, não. Ela está associada aqui, como está aqui, você pode ler em Timóteo, pode prestar atenção, ela vai estar associada a alguém que foi salvo. E faz sentido. Para eu ser pastor, para os irmãos aqui serem diácono, antes de qualquer coisa, tem que ser crente. Então, o principal chamamento, a principal vocação, meus irmãos, é a eleição, é o chamado, é a salvação. Olhe para onde é que Paulo aponta, meus irmãos. Aquilo que eu chamo aqui comumente, irmãos, de prêmio maior. Prêmio maior. Qual é o prêmio maior do crente? É ele ter um bom emprego? Não, isso é bônus. É ele casar? Bônus. É ele ter filhos? Bônus. Ter uma casa boa? Ser próspero? Ser rico? Tudo isso é bônus. O prêmio maior? Salvação. Olha o que Paulo está ligando aqui, meus irmãos. Paulo vai orar por suas ovelhas. Aí Paulo, um homem cheio de luta, a gente viu aqui na EBD, o homem que sofreu perseguição, foi desacreditado. Muitos dos quais ele dedicou a vida, abandonaram ele. Aí Paulo que escreveu a carta aos Filipenses, preso. Que homem poderoso, meus irmãos. Mas onde é que estava o poder? Está lá preso, num calabouço, com alguns livros, uma capa. Não tinha herança para deixar, não tinha nada. Mas era um homem rico, próspero. Era um homem cheio de sabedoria, cheio de revelação, cheio de iluminação. Porque ele sabia, como ele disse, em quem tenho crido.
Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Que tesouro ele está falando, irmãos? O chamamento, a salvação. Onde é que ele coloca a esperança dele, irmãos? Na salvação. É aí, ó. Vocação. Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Uma vez salvo, salvo para sempre. Lá em João, Jesus diz: aqueles que o Pai me der, jamais lançarei fora. Está aqui na minha mão. Está comigo. E esse povo aqui estava na iminência de serem perseguidos. Muitos já tinham sido. Ano 66, mais ou menos. Está começando a perseguição. Vocês não têm noção, irmãos. Alguns aqui têm, porque já estudaram aí comigo. Mas muitos aqui não têm noção como o povo de Deus sofreu. Mas não perdeu a esperança. Porque sabia quem foi o Deus que eles creram e entregaram a vida. Aí Paulo para aí. Tenham a mente de vocês iluminada, o pensamento de vocês encharcado de que vocês são salvos. Vocês são propriedade de Deus. Vocês são guardados por Ele. E não só isso. Qual a riqueza da glória da sua herança? Olha aí, irmãos. Duas formas de entender isso aqui. Que herança é essa? Fala em herança, a gente pensa logo dinheiro, né? Que herança é essa? Aí você lembra assim, deve ser aquilo lá de João 14. Vou para a casa do Pai preparar-vos lugar, não é? Aí tem aqueles que cantam que o Senhor vai preparar mansões celestiais, né? Que todo mundo, quando ou morrendo agora e aguardando no paraíso, né? Jesus voltar e fazer todo o processo, tocar fogo aqui nesse mundo e restaurar tudo e depois descer e reinar aqui eternamente, né? Daqui para lá muitas coisas vão acontecer, mas alguns acreditam que quando o fim chegar mesmo, que Deus restaurar tudo isso aqui e aqueles escolhidos forem reinar com Ele aqui, todo mundo vai morar em mansão, vai ser um negócio fantástico. Não sei. Eu sei que vai ser bom, tá certo? Eu sei que vai ser muito bom, mas eu não sei se vai ser mansão. Não sei. Aí uns acreditam que essa é a herança. Mas outros acreditam que a herança aqui são os próprios eleitos de Deus. O Senhor vê como sua herança. Então não é a herança que nós vamos ter dele, mas a herança que somos dele. Porque o texto vai dizer isso aqui, ó. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Se fosse para os santos, dos santos, aí talvez a primeira percepção fosse uma herança mesmo de local. Embora que isso seja verdade. A gente tem uma herança lá com o Senhor. Mas eu acho que a ênfase aqui, e pelo contexto, eu acho que é essa, Deus dizendo, aqui sim a gente pode pensar, tá? Deus dizendo assim, a minha obra de salvação eu valorizo. A minha obra de salvação eu valorizo. Aí eu não quero que você entenda que você é valorizado para Deus, né? Que você tem um valor. Eu não quero que você veja nessa perspectiva. Que você sempre veja a obra que Ele fez. Até porque quando Deus olha para nós, para a sua obra restaurada, Ele vê quem, irmãos? Ele vê quem? Ele vê Cristo. Ele vê Ele próprio. Entendeu? Quando aqui celebramos a cruz de Cristo, não é? E nós nos rendemos a essa cruz, então quando Deus olha para a cruz, entenda, no passado, Ele não vê somente o Filho, Ele vê todos os nossos pecados. Então, da mesma maneira, hoje, quando o Senhor olha para nós, Ele olha para nós como os salvos, mas Ele entende quanto custou. Que a salvação, meus irmãos, é clara e objetiva. É pela graça, nós não pagamos nada por ela, mas isso não quer dizer que ela não tem um custo. Então eu vou aqui com uma grande parcela de comentaristas, que Deus está dizendo aqui, Paulo está orando para que Deus ilumine os olhos, para que eles sejam encharcados nos pensamentos,
de que eles foram salvos por Deus. E Deus valoriza essa obra. É algo dele. É a sua porção. É a sua herança. E nós não somos herdeiros dele? Aí sim. Veja o que Paulo está orando, meus irmãos. Diga-se isso, não é uma informação poderosa, meus irmãos. A ideia que eu tenho é que para a gente sair daqui hoje dizendo assim, puxa vida, que poder maravilhoso é esse? Poder que se transformou em gente, literalmente Jesus, e viveu uma vida de santificação, morreu na cruz perfeito. E aí Paulo em Gálatas vai dizer que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, fomos crucificados com Ele. Então, eu tenho essa esperança, eu tenho essa herança. Então, que esperança é essa? É de que eu sou do Senhor. O mundo pode bagunçar comigo, pode fazer comigo, ou pode estar fazendo com você, sei lá, 10% do que fez com Jó. Mas Jó era do Senhor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. A esperança dele, ele tinha convicção, meus irmãos, que ele era do Senhor. Você tem convicção? Nada pode apagar isso de você. Nada. Você tem que ter essa consciência, esse pensamento. O que é que está te faltando? Iluminação. E por que te falta iluminação? Porque te falta sabedoria e revelação. E por que te falta sabedoria e revelação? Porque você não se dedica a fazer algo que você já tem, que é a palavra de Deus. Você não precisa, nada novo. Você não precisa ter uma experiência extraordinária. A maior experiência, a maior de todas, é a palavra, meus irmãos. É a palavra. Aí Paulo não para aí, ao falar dessa esperança. Ele vem e diz mais alguma coisa. Ele vai falar no verso 19, meus irmãos. A suprema grandeza do poder. Olha aí. E qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós? Que é o chamamento, a riqueza da herança dos santos. E qual é, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo aqui no verso 19, meus irmãos, ele usa 4 palavras que todas elas são palavras diferentes, mas todas elas, nos seus significados, têm poder. Poder como definição. Só por questão de didática aqui para os irmãos. A primeira palavra que aparece aqui, e qual é a suprema grandeza do seu poder, é a palavra dunamis. Dunamis. A segunda palavra, quando ele vem e diz, sobre nós os que, segundo a eficácia, é a palavra energeia. A terceira palavra, que vai aparecer como força, é kratos. E a última, que vai repetir a palavra poder, é ischus. Todas essas palavras, nas suas definições, têm a palavra poder. Então, se eu fosse um erudito, que fosse fazer a minha própria tradução, não seria errado eu traduzir dessa maneira, irmãos. Olha para o seu texto aí. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo o poder do seu poder. Aí se você pegasse uma tradução dessa, o que é que viria à sua mente? Eu acho que viria 2 coisas. Primeira delas, se você for um estudioso, você dizer,
pastor Iranildo está sendo redundante. Ele poderia usar outros sinônimos, para não ficar repetindo a mesma palavra. Poder, 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 poder. Mas também você podia pensar assim, pastor Iranildo está querendo dar ênfase à palavra poder. Poder. Mas eu poderia traduzir todas elas por força. Força, 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 força. Eu poderia traduzir todas elas por eficácia, 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 eficácia. Não estaria errado. Então, qual é a ideia aqui? Que Paulo, quando vai falar, Paulo quer implicar coisas diferentes para a mesma coisa. Então, quando Paulo diz poder, na primeira vez, ele está querendo denotar um poder inerente, um poder de capacidade de realizar algo. Aí faz lembrar o quê? A ação do Espírito Santo. Todas elas são, mas assim, algo prático. Tipo, para que a gente não fique com desculpa de dizer, não, mas eu não consigo. Mas o texto está dizendo que o poder de Deus, que é dele, não é que ele tem poder, ele é poder. Uma das suas capacitações é fazer, é realizar. E aí, quando ele vai usar a palavra eficácia, que é energeia, descreve a ação ou operação desse poder. É a prática realizada. O primeiro está dizendo, eu vou fazer você fazer. Você vai ver realizar. A outra palavra, força, que é a ideia que vem do kratos, refere-se ao poder manifestado especialmente na vitória ou domínio. Ou seja, vai fazer com autoridade. Vai acontecer de fato. E por fim, a palavra isso, que na minha ficou como poder, no final repetiu a palavra poder, dá a ideia de força, força física. Ou seja, Deus vai nos dar energia física, humana, para fazer. Mas em resumo, Paulo está dizendo, tudo é Ele que faz. Se tudo é Ele que faz, meus irmãos, então qual é a parte que nos cabe? Qual é a parte que nos cabe então, irmãos? Confiar, irmãos. E dizer, eis-me aqui, Senhor. É confiar. É você sair daqui hoje dizendo, eu sou um crente sem futuro mesmo. Tenho não sei quanto tempo de crente. Não gosto de ler a Bíblia. Quando leio mecanicamente. Mas hoje eu aprendi que se eu disser, Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Senhor, eu preciso dessa sabedoria. Senhor, eu preciso dessa revelação. Senhor, eu preciso dessa iluminação para que eu possa enxergar, Senhor, a verdadeira esperança do meu chamado, da minha salvação, para que eu possa enxergar, entender, pensar na minha herança. Seja ela o que eu vou receber das tuas mãos, seja ela eu mesmo. Senhor, para que eu possa, de fato, entender o quão tu é poderoso. E esse poderoso aqui é a ideia de que Deus é soberano. Quando eu vou iniciar um semestre de História da Igreja, na minha primeira aula, eu digo, sabe por que é importante estudar a história da igreja? Ou seja, a história onde está relatada as histórias da Bíblia, para que a gente saiba que o nosso Deus é soberano. Ele não é Deus só dos crentes, dos protestantes. Ele é o Deus do mundo, ele opera em tudo e em todos. E aí quando a gente olha as histórias bíblicas e vê os imperadores fazendo o que eles fizeram no Antigo Testamento, os reis fazendo o que eles fizeram no Novo Testamento, e quando você lê Mateus fica só dizendo, e fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Jesus teve que nascer em tal lugar, e isso aconteceu, tudo, Deus orquestrando tudo. Aí, você não para e pensa, Deus me salvou. Quem foi que me salvou? Foi Deus. Então, Deus me salvou, e Deus não tem poder para me manter a salvo, Deus não tem poder para me capacitar, Deus não tem poder para me dar discernimento, sabedoria, iluminação, revelação, Deus não tem poder para encharcar a minha mente da verdadeira esperança. Tem, irmãos. Toda vez que você tiver dúvida, leia o verso 19.
E qual é a suprema grandeza? Suprema grandeza. Dois superlativos aí ele usa. Suprema, superior, não tem igual. Grandeza que não se mede. O quê? Poder. Aí se você não entendeu ainda, aí não é o nosso texto de exposição, mas eu vou ler. O verso 20. Esse poder aí, poder inerente, poder de fazer, poder de realizar, poder de capacitar. Olha onde é que Paulo vai associar esse poder. Nada mais, nada menos do que naquilo que eu comecei dizendo, que é o maior medo de todos nós, meus irmãos, do mundo, é de morrer. Olha aí o que ele diz, ó. E ele exerceu esse poder do verso 19. Ele exerceu esse poder aonde? Vocês querem uma prova? Eu estou pedindo a Deus que derrame esse poder sobre vocês. Vocês querem ter uma noção de tempo e espaço, colocar vocês numa realidade real em Cristo, no Salvador de vocês, quando ele ressuscitou ele dentro dos mortos. Olha aí, ó. Ele exerceu esse poder, essa força, essa eficácia em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E ele diz mais, não só de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, mas de dar toda a autoridade a ele. Olha aí o que é que vai dizer, ó. E fazendo-se assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Dá toda a autoridade. Esse poder que Paulo está dizendo, advém daquele que tem todo o domínio, todo o poder, que todos se submetem. É aquele da qual, quando foi questionado por Jó, o argumento dele foi: Jó, onde é que tu estava? Quando eu medi a terra, eu calculava até onde a onda vai quebrar. Onde é que tu estava? Salmo 136. Lê lá Salmo 136 para tu ver. Deus soberano. É esse poder. Então, você não está mais inocente. Eu não sei como é que está a tua vida de crente. Você está vivendo fraqueza espiritual. Se tu está vivendo na prática do pecado. Se tu diz que não tem força. Hoje, tu sai daqui consciente. Se for depender da tua força, tu não vai sair nunca. Mas se tu confiar, e se tu receber essa oração para ti aqui, se tu sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero isso na minha vida. Quer o quê? Eu quero essa sabedoria. Eu quero essa revelação. Eu quero essa iluminação. Para que eu possa discernir o que de fato é a verdadeira esperança. Para que eu possa discernir a eficácia da tua obra de salvação na minha vida. Quem eu sou para ti, Senhor. Para que eu possa discernir e viver esse teu poder. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo que aqui Paulo nos leva a uma compreensão grandiosa da vida cristã. O quanto podemos viver uma vida poderosa. E isso se vivermos o discernimento. Ele deseja que os crentes, você, experimentem o espírito de sabedoria e revelação, ou seja, uma profundidade de discernimento espiritual que os leva a conhecer Deus de forma íntima e profunda. Não é uma sabedoria mundana, mas um entendimento que vem do Espírito Santo, nos revelando as verdades de Deus e nos guiando nossas decisões diárias. Quando Paulo fala sobre iluminar os olhos do coração, ele deseja que nossos olhos espirituais sejam abertos para vermos além da superficialidade da vida. Com os olhos iluminados, podemos enxergar a realidade espiritual, discernir o que é verdade e caminhar com clareza, propósito, sendo guiados pela luz de Cristo. Viver com o coração iluminado, meus irmãos, nos permite compreender as promessas de Deus com profundidade, especialmente a esperança da nossa vocação, que é o chamado glorioso para sermos participantes do seu reino. Essa esperança não é vaga ou incerta, mas sólida e segura, baseada
na consumação da obra de Deus. Não é esperança que pode acontecer. Essa esperança aqui que eu estou falando para vocês, não é aquela que às vezes as pessoas citam. A esperança é a última que morre. Essa esperança nunca morre, porque essa esperança não é uma coisa, não é um momento. Essa esperança é uma pessoa. Deus, na pessoa de Cristo, no poder do seu Espírito Santo. Finalmente, Paulo combina todo o seu argumento da sua petição de oração, intercedendo pelos seus. Ele culmina na suprema grandeza do poder de Deus, enfatizando que esse poder divino é incomparável, está à disposição de todos os que creem, todos os santos que creem. Então, o que é que eu tenho que fazer com essas informações? É confiar. É palavra de Deus, é verdade. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você crê em Deus? Então isso aqui é uma realidade para a sua vida. Você já tem isso aqui. O que você precisa é usufruir disso aqui. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde debaixo dessa sabedoria, debaixo dessa revelação, dessa iluminação. Que o Senhor nos conceda graça. Que no próximo domingo possamos, segundo a vontade dEle, encerrar essa série de sermões sobre discernimento. Vamos orar agora, meus irmãos. Depois da oração, peço para que os diáconos venham aqui à frente, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Que todos aqui nessa noite tenham sido alcançados pelas verdades desse texto. Que a sabedoria, a revelação, a iluminação, Senhor, seja o desejo de todos esses aqui. Se há alguém no nosso meio que ainda não te confessou, para que possa usufruir dessa sabedoria, dessa revelação, dessa iluminação, por misericórdia, que o Senhor possa salvá-lo. Coloque desejo em seu coração de declarar isso, agora ou no momento mais oportuno. E se há pessoas em nosso meio, crentes, Senhor, que têm vivido uma vida desanimada, desacreditada, que o Senhor possa restabelecê-los, que o Senhor possa revigorar as suas forças mentais, que o Senhor possa, de fato, fazer dessa oração verdade na vida de cada um deles. Que o Senhor possa, Senhor, conceder sabedoria e revelação. Que o Senhor possa iluminar seus corações. Em nome de Jesus. E já te peço, pelo que vamos celebrar, consagramos a Ti, Senhor, esse tempo, o pão, os elementos, o pão, o vinho, que possamos celebrar com alegria e gratidão a Tua morte que nos trouxe salvação. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja